Greg News sobre Ciro Gomes. Ciro. O Greg News de hoje vai falar do Ciro. Essa liderança famosa por sua inteligência sobrenatural e sua habilidade estratégica com a qual ele fundou uma nova nação, o maior império que a humanidade jamais tinha visto. E eu me refiro aqui a Ciro, claro, o Ciro Grande, rei dos persas. Muito boa, Mas não somente a ele, também ao seu homônimo brasileiro. Sim, o programa de hoje é sobre Ciro o Gomes, nascido 25 séculos depois de Ciro o Grande, e compartilha com seu xará persa o fato de ele ter nascido dentro de uma longa dinastia política e ter fundado um novo império. No caso do Ciro o Grande, foram os persas. No caso do Ciro o Gomes, foi a turma boa. Sim, assim como a Lady Gaga tem os Monsters e a Juliette tem os Cactos, o Ciro tem um fandom, que é como chamam um exército quando ele é da internet. É quando chamam um exército quando ele não gasta rios de dinheiro com Viagra, chamam de fandom. Muito engraçado. O fandom de Ciro é a turma boa. E a turma boa tem como emoticon a rosa do PDT, o atual partido do Ciro. Os perfis costumam ter Ciro no nome, vocês devem ter visto, Hashtag... Ciro Gomes Squad, Cirocracia Ciro, Ciro neles, Ciro Marx, Ciro Churchill brasileiro, sim, existe. Caralho, Churchill brasileiro, mané! Porra, não sei se isso é mais ofensivo pro Churchill ou pro Ciro. E muitas vezes eles fazem um trocadilho com o nome de Ciro, como, por exemplo, esse que diz que se correr o bicho pega, se ficar o Ciro Gomes. É isso que eles fazem. Meu Deus. O fato deles fazerem esse tipo de trocadilho infame é um puta alívio, me autoriza a fazer também. Inclusive, se eu fosse eles, usaria o jingle de Jojo Todinho. Que Ciro foi esse, que tá um arraso? Mas por que é que tem tanta gente que gosta do Ciro? Ou, como diria o Coringa, why so Cirus? Puta merda, vai ficar isso até o fim do programa agora, né? Enfim. É errado eu achar o Gregório sem graça? Não, pô. Não, desculpem, na internet... Eu mesmo não sou muito fã do Greg News, porque teve um Greg News esse dia que ele soltou fake news da Coreia do Norte, né? Mandou uma fake news daquela nível assim... Porra, mataram um cara porque ele sorriu. Os ciristas, eles estão por toda parte. Sim. Eu vejo Ciro por toda parte. Ciristas, pra mim, é tipo gente morta por menino do sexto sentido. Eu fico vendo eles onde eu vou, tem rosinha saindo por todo o canto. Tem gente, inclusive, que chama esse pessoal da turma boa de Cirominions, comparando os Cirominions, supostos Cirominions, com a tropa online de Bolsonaro. Tudo virou Minion agora, né? Tem petista Minion, tem Cirominion. Está muito longe de ser justo com eles, tá? Até porque os ciristas são, em sua maioria, pessoas que existem, né? Para começar. E que são legais, querem debater. Tem muito cirista aí que não é legal, não. O cirista legal que eu encontrei foi minoria. Muitas vezes. Muitos, inclusive, assistem esse programa, estão assistindo agora, fazendo de Ciro um dos assuntos geralmente mais citados na nossa sessão de comentários no YouTube. Junto com essa risada está muito falsa, preferia quando era só sua mãe rindo. Gente, reclamam com a galera aqui. Eles estão achando vocês falsos, tá, gente? Eu não deixava, eu ia lá, comentava. Eu existo, nossa família existe, sim. Mas é o Ciro que monopoliza a sessão de comentários toda vez que a gente fala dele. E toda vez que a gente não fala, também. Porque aí ficam perguntando por que a gente não falou dele. Até quando a gente falou do Nizanguanais... Por isso que cirista... Não é que cirista eles são muitos, mas eles são chatos, né? Tipo, tu falou... Como assim tu falou de Yu-Gi-Oh! E não mencionou a contribuição do Ciro pro crescimento dos jogadores de Yu-Gi-Oh! No Ceará? Pô, Sobral, maior cidade jogadora de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. Por publicidade, ciristas vieram reclamar que a gente só criticou o Nizam porque na semana anterior ele tinha encontrado o Ciro Gomes. Sim. Sendo que o encontro foi no Manhattan Connection. Provavelmente ninguém assistiu, ninguém viu essa porra. Além do mais, desde quando você precisa de motivo pra zoar publicitário? Não precisa, gente. O Nizanguanais vai precisar de motivo pra isso. Sim, o cirista, ele vê... Publicitário tem que ser zoado o tempo todo. É que nem marqueteiro, né? Você aí que faz marketing, desculpe, mas né, você tem que ser zoado. Ciro, até onde não tem. Ele vem dizer, vocês fizeram um programa sobre adolescentes e não falaram do Ciro, sendo que ele já foi, sabe o quê? Um adolescente, foi. Mas isso ninguém fala. Isso. Hashtag prefiro Ciro. Por quê que vocês ficam implicando com o macaco do latino, por exemplo?
Só porque ele chama 12 e 12 é o número do Ciro? Pior que é bem assim mesmo, cara. Tipo, ele tá falando zoando, mas é bem assim que eles se comportam mesmo. Hashtag eu voto 12, sim. E eu consigo entender essa obsessão deles, eu consigo mesmo entender. Eu não. Quando eu vejo o Ciro falando. Porque, primeiro, tem coisa que só o Ciro fala. Isso é verdade, É verdade. Ninguém fala como ele. Com seu poder de síntese, sua franqueza. Não, síntese não, né? Síntese não. Sua fala Síntese não é uma das qualidades do Ciro, porque ele fala pra caralho. Síntese é alguém que sabe resumir. O Ciro não sabe resumir, mano. Tu faz uma pergunta pra ele e ele fica meia hora discursando sobre a pergunta. calorosa pra caramba, sim. Calorosa, inclusive, literalmente. Repare bem, como ele diz. Ele está sempre secando só na testa com paninho. Não é isso? E ele seca os lugares mais inusitados. Ele seca aqui, seca o cucuruto, ele seca atrás da orelha. E o mais curioso é que ele geralmente faz isso dentro de um estúdio de TV, que é o lugar mais frio do mundo. Vocês sabem disso. Eu estou de terno, inclusive, nesse programa, não é para ficar chique. É por isso. Vocês estão reclamando da risada desse povo, é que eles estão congelando, batendo o queixo. Aí eu riso somente. Mas voltando a Ciro, durante o golpe impeachment de 2016, ninguém atacou Michel Temer e Eduardo Cunha como ele. Isso é verdade. O Ciro defendeu com unhas e dentes uma presidência com a qual ele tinha muitas críticas. Inclusive, né, quanto o próprio PT... Inclusive, a gente que é de esquerda radical também tinha muitas críticas. Tinha papas na língua ainda para chamar o golpe de golpe. O Ciro, ele nunca hesitou em dar nome aos bois. Mas hoje ele diz que não é mais golpe, né? Isso aí que é interessante. Ele chamava de golpe em 2016, hoje ele diz, dizem aí que foi golpe, né? Nós chegamos a esse limite em que uma pessoa que tem todos os defeitos do mundo como governante está sendo atentado contra o seu mandato. Hoje ele diz que foi planejado pelo Lula. Por um conjunto de ladrões. Mas o Eduardo Cunha é ladrão. Eu conheço o Eduardo Cunha há muitos anos. É quadrilheiro, é ladrão, é bandido. O vice-presidente dos Estados Unidos esteve aqui, eu sou o... Esse aí é o melhor, cara. Ele tá falando da carta do Temer. Isso, sou amiguinho dele, a senhora não me chamou. Que é isso? O eleitor frustrado do Aécio não se verá representado. Quem está preocupado com a crise econômica, aperte o cinto que a coisa vai piorar, e é muito, não é pouco não. E o Michel Temer, na sua vaidade... Vocês não lembram que o Temer ele mandou uma cartinha pra Dilma falando você sempre me enxergou como um vice de enfeite, né? Porque quando o vice dos Estados Unidos veio, você não me chamou pra reunião também, sabe? Eram umas coisinhas assim de criancinha. De safado, nós somos salafrados dos grandes, conspirador filho da puta. Eu gosto que ele dá uma limpada aqui na... Então, depois dessa, o Ciro pode errar, que eu vou fazer como ele e eu sempre vou passar pano. Sim. É isso que eu vou fazer pro Ciro. Muito engraçado. Não à toa, eu votei no Ciro em 2018. Verdade, mas eu minha também. escolha foi também uma estratégia na época. Em 2018, também. ele parecia ser o melhor candidato para evitar a ascensão de Bolsonaro ao poder. Nas projeções para o segundo turno, ele ganhava de Bolsonaro de 47% a 43%, o Ciro. Enquanto o Haddad perdia de 43% a 45%. Ou seja, levar o Ciro ao segundo turno era a nossa melhor chance de derrotar o Bolsonaro. Era assim que a gente encarava na época. E era mesmo, né? Tipo, não... Mesmo, tipo, em 2022, eu ainda acho que era mesmo, sabe? Votaria de novo se eu voltasse para 2018. E foi com esse argumento que o Ciro criou uma onda gigante, em que todo mundo que eu conhecia, de repente, migrou para votar nele. E aí, na pesquisa seguinte, em vez de ter 11%, agora o Ciro tinha 12%. E foi assim que eu descobri que todos os meus amigos estão na margem de erro. Inclusive, eles são a margem de erro. Vou fazer um bloco chamado Margem de Erro. Eu me considero, inclusive, a margem de erro em pessoa, uma personificação da margem, representante da margem de erro. Enquanto ex-cirista, eu conheço os meandros do cirismo. Aliás, é uma palavra bem cirista, meandros. E tem algo que o Ciro Gomes, a Unimed e o Cebolinha têm em comum. Caramba. O que o Ciro Gomes... Ó, o que é, gente? Enigma. O que o Ciro Gomes, a Unimed e o Cebolinha têm em comum? Pois é, eu pensei no verde, mas... Não tem verde, né? Pouco cabelo? Planos infalíveis? Planos. É isso, planos.
Ele tem o Plano Nacional de Desenvolvimento, a Unimed tem plano de saúde e o Cebolinha tem o plano infalível. É isso. Os três têm um plano. É impossível falar de qualquer problema do Brasil sem que alguém diga: Ciro Gomes tem um plano para isso. Sim. Sim, cara, e é impressionante, cara. Tu vai falar de qualquer coisa, vai falar, porra, tem muita gente peidando no Brasil ultimamente, né? Aí tu fala, Ciro Gomes tem um plano pra isso. Ciro Gomes vai investir na indústria para as pessoas comerem comida saudável e não peidarem mais. É isso, pô. Porque nos últimos anos o índice de gás que faz as pessoas peidarem aumentou em 12%, então tem que diminuir 37% para não sei o quê, e já começa os números. É o famoso Projeto Nacional de Desenvolvimento. Inclusive, ele publicou um livro sobre esse projeto nacional. Tem análise do Jones Manuel sobre esse livro, gente. Vejam a análise do Jones Manuel sobre o livro do Ciro. Muito bom. Talvez o pré-candidato que mais fala de macroeconomia e o único que tem um plano delineado e publicado em forma de livro para ser discutido com a sociedade. Chama Projeto Nacional Dever da Esperança. Por aí, quando o cidadão vota em mim, ao invés dele estar votando no Chico, no Manel, na Maria, porque eu falei... isso aí não existe. Tu pode falar que tem projeto à vontade, mas não existe isso da pessoa votar, eu não votei no Ciro, eu votei no projeto. Não existe isso. Que o paraíso vai descer para a terra e que eu sou o único homem sério do mundo, etc. Não. Vota nas ideias. Eu gosto muito da empolgação daqueles quatro ficaram ouvindo ele. Não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês gostaram muito da ideia de votar nas ideias, não. Acho que não. Deveriam botar o Ciro para debater com o Jones, Humberto Matos. O Ciro... Só que eles não têm, né, a mesma mídia do Gregório do Vivier, né? Por isso que o Ciro prefere debater com o Gregório do Vivier. Até porque o Gregório do Vivier, com todo o respeito, né? Não tô querendo faltar o respeito com o Gregório, mas o Gregório do Vivier não é um cara entendido de economia e de política, sabe? Ele não é um cara que vai debater com o Ciro. Mano, o Ciro vai largar meia dúzia de número ali e o Gregório vai responder o quê? Vai responder com uma piada, né? Porque ele é humorista, sabe? É tipo o Tim Maia com o Universo em Desencanto. Ele é um cara que leu um livro e gostou muito do livro. Só que o livro do Ciro, no caso, é dele mesmo. Ele é um Tim Maia de si mesmo. Ele é um auto-Tim Maia. Ele é um Min Maia. Ele é tipo aquele pessoal que fica na porta do museu. Você gosta de poesia? Só que, em vez de perguntar isso, ele pergunta, você gosta de plano de governo? Hein? Conhece o Projeto Nacional de Desenvolvimento? E, sim, a gente aqui no Gregos leu o PND, que é como os ciristas chamam o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Não confundir com o PNC, que é pau no cu, é outra coisa. Sim, o cirista... Nossa, cara, essa podia ter sido melhor, o Gregório, pelo amor de Deus. Ele gosta tanto do livro que ele chama pela sigla. Eu nunca vi gente chamar ele pela sigla. PND. Só fã de Harry Potter que chama de HP. É verdade. Depende, Game of Thrones chama de GOT, Senhor dos Anéis chama de SDA, tem vários que chamam pela sigla. Apenas. Fora isso, ninguém chama. Você não fala assim, eu tô lendo agora CAS, CAS, que é o Oceano de Solidão, vocês conhecem. No seu livro, o Ciro defende recuperar o tem livros que falam assim, poder de consumo das famílias, aumentando sua capacidade de financiamento, fazendo com que a expansão do consumo puxe o investimento privado. Segundo o plano do Ciro, a gente aumentaria a arrecadação nacional com uma reforma da Previdência mais justa, taxando os mais ricos e poderia, assim, sanar as contas públicas e deixar o país preparado para investir como forma de sair de momentos de crise, o que os economistas chamam de política anticíclica. Também está no seu projeto reindustrializar o país com base tecnológica para crescer e reequilibrar as contas externas. Até as crônicas de Gelo e Fogo eles chamam de ASOIAF, né? Eles chamam em inglês, que é a Song of Ice and Fire. E, sobretudo, investir pesado em educação a partir do modelo bem-sucedido que ele implementou em Sobral, no Ceará. Todas essas ideias são ótimas. Muitas delas, inclusive, a gente fala delas aqui no Greg News. Tanto que uma crítica que a gente sempre lê por aqui faltou falar do PND. Por quê? Porque o Ciro já falava isso antes. #prefiro o Ciro. Sim. Só que E as ideias não são ruins mesmo, né? O problema com o Ciro são outros. Muita gente já falava de muitos componentes do PND antes do Ciro. Tinha outra pessoa, por exemplo, que também defendia medidas anticíclicas um pouco antes do Ciro, que era o economista John Maynard Keynes, e não à toa chama... O Ciro, ele é bem keynesianista, né, gente? Como é que é? Eu não sou especialista em economia, mas como é que funciona Keynes?
mais ou menos. A gente fez isso uma vez no Democracy. Eu não sei se vocês lembram. E deu certo, sabe? Deu certo o keynesianismo no Democracy, o jogo. O que a gente fazia? A gente pegava, tocava o investimento público lá em cima. E não ligava que estava aparecendo lá saldo menos 40 bilhões. Foda-se, vou aumentar o investimento. E a gente ia aumentando o investimento sem cortar gastos, mesmo estando lá menos 40 bilhões, e por alguma magia, assim, né, aqueles menos 40 ia diminuindo. E ficava menos 30, menos 20, menos 10, e de repente estava com um superávit, sem a gente cortar gastos, né? E aí a gente ficou assim, caralho, keynesianismo no Democracy funciona, né? Por quê? Qual é a lógica, né? É de você gastar mais do que arrecada, porque é tudo um investimento, né? Digamos assim. Porque não tem como... Porque se você cortar os seus gastos para pagar a conta vai continuar grande e você não vai ter gerado a renda para pagar a conta no ano seguinte. Entende? Então não vai funcionar esse ficar cortando gasto, porque daí o país não vai crescer, a conta vai continuar crescendo e tu não vai ter dinheiro para pagar e tu vai quebrar, né? Essas medidas anticíclicas, medidas keynesianas e não gomesianas. Na França, o imposto sobre as grandes fortunas existe desde 1945, atenuando inclusive uma prática francesa mais antiga, que era a decapitação de grandes fortunas. Tampouco. Pô, essa aí é uma política que tinha que voltar, né? Essa aí é uma política que tinha que voltar. Eu apliquei o PND no joguinho, Thiago, deu muito certo. Que inventou o imposto sobre lucros e dividendos. Não foi, ele já existia inclusive no Brasil, desde 88, até que Fernando Henrique revogou. E sabe onde é que está escrito isso? No Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Ciro mesmo sabe que ele não inventou a roda. Quem esquece disso, às vezes, é o cirista. Verdade. Que muitas vezes quer ser mais cirista que o Ciro, querendo ganhar do Ciro na eleição de mais cirista. Única eleição em que o Ciro é favorito. Caralho, tá show agora, mas, hein? Mesmo que o plano do Ciro não seja exatamente novo... Não é farpa se for true, né? Ele tem um enorme mérito de trazer essas discussões para o centro do debate público. Verdade. Por isso que o Ciro é importante, gente. Apesar de não votar nele, é importante que tenha o Ciro para trazer essas questões, sabe? De taxação de grandes fortunas, sabe? Eu quero que tenha o debate e eu quero que o Ciro pergunte lá pro Lula: e aí, Lula, você não vai taxar grandes fortunas mesmo? Você vai manter esse modelo econômico aí? Você vai, sabe? Ao invés de ficar perguntar pro Lula: e aí, Lula, você é igual ao Bolsonaro, você causou, você quis fazer o golpe na Dilma, né? Não sei o que, sabe? Ficar com essas teorias da conspiração biruleibe. Não, porra, fala dessa parte aí antiliberal. No contexto da disputa pela presidência. Fora isso, Ciro também tem um currículo impressionante. Eu digo isso sem ironia nem cinismo. Talvez uma pitada de cirismo. Mas desde cedo, Ciro foi um prodígio. Aos 15 anos de idade, ele venceu um prêmio literário do governo português, escrevendo uma monografia sobre a vida do poeta Luís de Camões. Caralho. E de presente, ele ganhou uma viagem a Portugal. Porra, com 15 anos eu nem sabia quem era Camões, mané. Desde novo que o Ciro arranja os motivos mais inusitados para ir para a Europa. Anos depois, o Ciro foi aprovado em primeiro lugar no curso de Direito na Universidade Federal do Ceará. Ele foi da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e aos 23 anos ele já era procurador em Sobral. Tudo bem que nomeado pelo seu próprio pai. Né? Farpou, hein? Farpou! José Euclides, que era prefeito da cidade, assim como foi seu avô, seu bisavô. E parece fácil ser procurador indicado pelo pai, mas o pai, no caso, tinha 5 filhos. Ou seja, era uma relação de 5 candidatos por vaga. Não é moleza, não. Caralho, gente. farpas! Pelo amor de Deus. 5 para 1. Com 5 anos, o Ciro... 5 não, com 25 anos, o Ciro foi eleito deputado estadual. Com esse santinho de campanha aqui maravilhoso. Numa época em que ele ainda usava o F no meio do nome artístico. F. Gomes. Tem que voltar esse Ciro F, né? Ciro F no chat. 31 anos, ele foi eleito prefeito de Fortaleza. E como prefeito, ele também tem um currículo impressionante. Ele passou a pagar o salário dos 20 mil funcionários da cidade em dia. E sim, isso no Brasil é impressionante. Isso é verdade. Ciro também colocou saúde e educação para funcionar. No final, Ciro terminou o mandato como o prefeito mais bem avaliado de todas as capitais do Brasil, com 77% de ótimo e bom. Em 1990, ele foi o único governador eleito pelo PSDB, o partido dele na época. E também saiu como governador mais bem avaliado pelo Datafolha,
com 74% de aprovação. No governo do Ceará, o Ciro ficou conhecido como um excelente gestor. Durante seu mandato, a população de Fortaleza atendida por rede de esgoto passou de 18% para 60%. Ele também diminuiu o tamanho da máquina administrativa. E também investiu $700 mil na novela Tropicaliente. Sim, que se passava no Ceará e era uma forma de atrair o turismo. E sim, Tropicaliente era uma peça de propaganda cirista. Embora não ter feito muito sucesso no Brasil, mas era importante investir mesmo, não tendo feito muito sucesso. Em países frios, sendo assistido por uma média de 25 milhões de pessoas na Rússia. Nem fudendo! Sob o nome de Tropicanka. Sim. Caralho, eu não sabia dessa. Fez tanto sucesso o Tropicanka que Boris Yeltsin, o presidente da Rússia, fez uso político da TV estatal, passando os últimos capítulos da novela no dia da eleição. A estratégia deu certo e o Yeltsin foi reeleito. Sim, Ciro Gomes pode não ter ganhado uma eleição para presidente no Brasil, mas... E elegeu justamente o Yeltsin, né? Aquele filho da puta. Ganhou na Rússia. Mas voltando, todas essas são boas razões, válidas e completamente... Ciro revisionista, confirmado. Explicar. É sério isso? Pois é, eu não sei se é sério também. Você gostar do Ciro e querer ver ele presidente. Mesmo assim, eu vou ser completamente sincero aqui logo de cara pra gente poder jogar limpo. Eu não pretendo votar no Ciro esse ano. Nem eu. E eu queria dizer que também existem ótimas razões para isso. Provavelmente nem nos anos seguintes. Primeiro, eu não vou votar no Ciro porque eu acredito que não existiria a menor chance dele implementar esse projeto ambicioso, do qual ele tanto se orgulha, com a base política que ele tem articulado. Isso é verdade. Porra, o cara quer fazer tudo isso. Porra. E vai se aliar com quem? Com a ACM, que é contra tudo isso, que tava com o Bolsonaro até ontem, com Caiado, com Datena, Kassab. Tu acha que esse pessoal aprova esse teu plano aí, Ciro? Isso aí é uma das coisas mais, sabe? Tipo... Base política é esta, que no momento é composta por esse tipo de pessoa. Notícia quente, Ciro Gomes, hein, Renata? Pode ter Datena. Um vice. Gente, pense nessa chapa. Quem é, Renata? Datena, apresentador José Luiz Datena. Eu tenho uma alegria muito grande, né, de apresentar aquele que todo mundo gosta, que é bem Cabo Daciolo. Seja muito bem-vindo ao nosso Ciro Games. Glória a Deus. União Brasil lançou um amigo meu, Luciano Bivar, como pré-candidato. Caralho! Luciano Bivar é o teu amigo, Ciro. Gente boa, Luciano Bivar, né? Gente boíssima, Luciano Bivar. Eu tenho que respeitar isso. Ele foi deputado federal por 6 mandatos. Tem que ser muito bom, não é, para conseguir o mandato. O quê? O que tu falou, Ciro? Tem que ser muito bom para conseguir 6 mandatos? Tá de sacanagem, Ciro? Tu não tá vendo que é o presidente hoje, velho? Como é que tu fala uma merda dessas? Eu tô falando de Aldo Rebelo, um homem cheio de experiência e sabedoria e que é um grande amigo. Eu gosto que para elogiar o Aldo Rebelo, ele diz que tem que ser muito bom para se reeleger 6 vezes, que é precisamente a quantidade de vezes que o Bolsonaro se reelegeu. E o Carluxo? E o Carlos? Infelizmente, o Ciro tinha que mudar o parâmetro. Mas, enfim, Ciro já disse que a aliança Alckmin e Lula é um conchavo vergonhoso, mas está tentando se aliar com Luciano Bivar, a quem ele chama de amigo. Quem não lembra, primeiro, que sorte não lembrar. Mas... Que sorte. Eu queria não lembrar do Luciano Bivar. Lembra. Em 2018, Bivar era o presidente... Vocês lembram? Ele era o presidente do PSL quando o Bolsonaro se elegeu presidente. Do PSL. Sim, ele é o dono do número 17. Ele era. Foi ele que deu um partido pro Bolsonaro, pra Carla Zambelli, pro Daniel Silveira. Foi ele que falou, venham. Agora, em 2022... Bolsonaristas Bivar contra tá Bolsonaro. Fazer o Ciro se aproximar de outros nomes da, aspas, terceira via. E como vocês viram, o PDT chegou a convidar o Datena para ser vice do Ciro. Além de apresentar programas sensacionalistas, onde ele clama por mais repressão policial, o Datena já foi bem simpático a Bolsonaro, até se decepcionar com o Bolsonaro, mas não muito, já que agora ele pode ser o candidato de Bolsonaro ao Senado em SP. Então, sim, o Ciro não só convidou, como tomou um toco do Datena. O que, sinceramente, dá pena. Cara, de vez em quando o Gregório acerta o time numas piadas, né? E eu nem vou falar do Cabo Daciolo, que uniu a campanha do Ciro dizendo que, aspas, o Espírito Santo começou a me incomodar para ir orar com o Ciro. Caralho,
o Espírito Santo começou a postar a hashtag Prefiro Ciro na mente do Daciolo. Eu gosto da ideia do Espírito Santo incomodando o Daciolo. Caralho, Espírito Santo, todo Daciolo. dia é isso. Hashtag Prefiro Tu Ciro. conhece o Projeto Nacional de Desenvolvimento, Daciolo? Já ouviu falar no PND, Daciolo? Hashtag Mas até Prefiro faz Ciro. sentido você parar pra pensar que o Espírito Santo, dentro da Trindade, ele é a terceira via. O Deus do Velho Testamento, ele é bolsonarista. Jesus distribuiu pão, transforma água em vinho, é claramente petista. E o Espírito Santo, Espírito ninguém Santo tem direito a onde terceira via, está, tá certo. é cirista. É um bom argumento. Esse jogo de alianças não é só meio baixo astral, não. Ele também não parece ter nenhum compromisso com tal plano do Ciro. E é por isso que é difícil de acreditar que esse plano seja mais do que isso. Um plano ou Que nem os planos do Cebolinha, né? projeto. Aliás, não é nem exatamente um O Gregório é esse cirista, maluco. Ele é que nem eu, esse cirista. plano ou um projeto de governo, porque planos de governo, eles normalmente refletem as visões de todos os envolvidos numa campanha. Então, é um livro mesmo, autoral, sim, assinado pelo Ciro e por mais ninguém, e que por isso mesmo dificilmente viraria realidade. Até porque para transformar uma ideia em realidade, num país pluripartidário e continental, você tem que ter muita negociação, muito diálogo, que é tudo aquilo que o Ciro mais parece ter dificuldade de fazer. Pra quem gosta do Ciro, isso parece bom, porque a pessoa pensa, ele é assim, ele fala o que dá na telha, ele não tem papo na língua, ele não tem medo de dizer o que pensa. Na prática, o que dá para observar é que o Ciro não consegue construir nenhuma aliança sólida, duradoura. Ciro já mudou de partido 7 vezes e saiu atirando para todos os lados em quase verdade. todas as vezes que saiu. Quando ele foi eleito a primeira vez deputado estadual, ele era do PDS, sim. Legenda criada em substituição ao Arena, que era o partido oficial da ditadura. Mas Ciro jura que ele nunca se identificou com a Arena e que só se filiou ao PDS porque era o partido do pai dele. Ele não queria comprar uma briga familiar, sim. Ele fez tipo você, né, que tira o boné do MST para não causar no Dia das Mães. o que é justo, Só né? de uma maneira um pouco mais radical. É, que uma ele entrou maneira no um pouco partido mais da radical. ditadura. Em É justo tirar o boné do MST na reunião de família, né, gente? plena ditadura, para não criar um climão com o pai. Vai, me inscrevo. Cadê? E também, para quem sabe, talvez, herdar um voto ou outro do pai. Porque o pai já era prefeito de Sobral. Inclusive, quando o Ciro se elegeu deputado. Pouco tempo depois, o Ciro saiu do PDS e foi pro MDB, que era o partido de oposição à ditadura. Só que já chegou atirando contra o então governador do Ceará, Gonzaga Mota, que era do MDB como ele. Sim, Ciro, ele é autocrítica de todos os partidos que ele já fez parte. Pô, ele tinha que entrar no Naturalmente, PT, ele acabou então. ficando pouco no MDB e foi indo pro PSDB, rapidinho. Foi enquanto estava no PSDB que Ciro ocupou o seu primeiro cargo nacional, sendo ministro da Fazenda durante o governo Itamar. Foi no 3 início dos meses, anos eu acho, que 90, ele ficou de governo. ajudando a implementar o plano real. Ele assumiu em ficou só setembro, 4 acho. meses no ministério. 4 meses. Depois de várias declarações polêmicas, ele foi afastado do governo Itamar, uma vez que o PSDB entendeu que o seu temperamento estava atrapalhando a imagem do governo às vésperas da eleição do Fernando Henrique. Fora que o Brasil precisava de uma moeda estável, e o Ciro não é exatamente, como é que eu vou dizer, estável. A gente, na época, estava implantando o real e o cara ficava distribuindo cruzados. Desculpa por essa. Tá desculpado. Depois disso, o Ciro meio que sumergiu da vida pública. Ele foi para Harvard ser pesquisador visitante na Faculdade de Direito de Harvard. Sim. E a gente checou e ele foi mesmo, provavelmente, conseguindo a proeza de ser o único político brasileiro que foi para Harvard e não era mentira. Ih, taxou a Tabata, então? Porque a Tabata também fala que foi pra E Harvard. pra mim, Harvard era meio que um esquema de pirâmide, assim. Eu falei assim, gente, acho que não existe, não. Mas ele provou, deve ter foto lá, ele realmente foi. E lá ele virou pupilo do filósofo Mangabeira Unger, brasileiro que deu aula por décadas na universidade. Depois de 2 anos, o Ciro voltou ao Brasil e foi contratado pelo Beach Park. Sim, o Beach Park mesmo. Aquele que fica pertinho de Fortaleza, assim. Eu não conheço. Alguém conhece Beach Park, gente? Aqui no Rio Grande do Sul a gente só conhece Marina Park. Da Fazenda. O cara saiu do ministro da Fazenda para Harvard, onde ele ficou 2 anos e voltou para trabalhar no Beach Park. Provando que o ensino norte-americano não sei que é um parque garante grande coisa. Justamente, aqui o parque aquático que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul é o Marina Park. Da Fazenda para Harvard, direto para o Beach Park. Nessa que foi uma das maiores escorregas da América Latina. Muito boa essa, Gregório. Mas falando sério, a passagem do Ciro no Beach Park é complicada, sim. Assim como a passagem de Renato Aragão pelo Beach Park.
que também não faz o menor sentido no filme O Noviço Rebelde. Pra quem não lembra, no filme Renato Aragão é um noviço, Puta, e do nada ele tá com o filme. Sandy Júnior na piscina cantando Dig Dig Joy, Dig Joy, Joy Joy. Vem brincar comigo. Pra ser preciso, a música não é essa, é Beija Muito Bom, Mas Que Bom, que por acaso se parece muito com Dig Dig Joy, Joy Joy, se você parar pra pensar. Não faz sentido a passagem dele por lá, assim como não faz sentido a letra dessa música. A passagem do Ciro no Beach Park também não faz muito sentido. Segundo um dos sócios do Beach Park, o Arialdo Pinho, o Ciro deu uma estrada de presente pro Beach Park quando ele era governador, além de ter ajudado a empresa com publicidade. Quando voltou de Harvard, Arialdo disse que Ciro foi trabalhar no parque aquático ganhando um salário de R$10 mil por mês, que era, na época, os R$10 mil. Era mais do que ganhava um deputado federal, né? Pô, R$10 mil em 94, mané. Quando o salário mínimo era, tipo, R$70. O Ciro nega ter recebido esse dinheiro e o próprio Arialdo já mudou de versão algumas vezes. Mas segundo a Folha e a Piauí, Ciro, na época, andava por aí com um Audi A6 do Beach Park, que, segundo afirmou Arialdo, teria ficado com ele, inclusive, com o Ciro no final do trabalho. Em defesa do Ciro, trabalhar no Beach Park na época devia ser um emprego bem insalubre, porque tinha que lidar com Renato Aragão beijando árvore, era Sandy Júnior dançando na areia e tinha a presença do Tony Ramos também. Caralho, mano, olha o Tony Ramos novinho, mané. O que deve ter gerado um problema do ponto de vista dos ralos. Inclusive engraçado. O Beach Park talvez nem... Não ouvi uma piada do Tony Ramos peludo desde o Cacete Planeta. Se fosse um parque aquático antes, foi um entupimento que criou as piscinas. Mas, voltando à história de rompimentos e mudanças de partido de Ciro, logo que voltou dos Estados Unidos, ele publicou um livro criticando o governo do seu próprio partido. Disse que o governo Fernando Henrique era confuso, sem projeto para o Brasil, e criticou o jeito negociador do Fernando Henrique. Disse que imaginar que vamos transformar o Brasil, tendo como mecanismo de transformação só o diálogo, a tolerância, a transigência, é pedir para fracassar. Olha o Ciro, esquerda radical, hein? Parece que o conflito para o Ciro não é um acidente, é método. Como diz a oração de São Francisco, né? Onde houver viciado ódio, em publicar que eu leve livros. O rojão. Ainda afiliado ao PSDB, Ciro disse que não conversava com o FHC, o presidente eleito pelo partido. Só que, óbvio que Fernando Henrique seria candidato à reeleição. Então o Ciro teve que sair do PSDB e acabou indo ao PPS. Cara, Foi graças a essa filiação ao PPS que o PPS nem existe mais, eu acho. Ciro concorreu à presidência pela primeira vez em 98. Só que o Fernando Henrique venceu logo no primeiro turno. Daí o Ciro foi candidato à presidência novamente em 2002. Na época, ele mais uma vez defendeu o conflito, dizendo numa entrevista que queria que a campanha de PPS virou cidadania. 2002 fosse de baixo nível. Ele falou mesmo, aspas, baixo nível. Sim, segundo ele, campanha de alto nível só interessa a picareta. Adorei, cara. Adorei, porra. Era esse o Ciro que a gente gostava, cara. Faz todo sentido. Pela teoria do Ciro, se em 89 o Lula tivesse chamado o Collor de, abre aspas, playboy safado e cheirador de cocaína, fecha aspas, ele teria ganhado a eleição. Belas análises políticas aí do Ciro, né? Ciro stalinista. Assim, mas hoje, é engraçado ver o Ciro ensinando o Lula a ganhar a eleição. Nossa, farpou. Lula, depois disso, ganhou as eleições de 2002 e de 2006 e levou o Ciro para o governo. Primeiro, o Ciro foi ministro da Integração Nacional e cuidou da transposição do Rio-São Francisco. Tá achado, hein? O Lula nem voltou e já estão taxando o Ciro. Saiu do PPS quando o partido rompeu com Lula e se abrigou no PSB, então. Foi seu quinto partido. No segundo mandato do Lula, o Ciro saiu do ministério e foi candidato a deputado federal, se elegendo com enorme votação. Em 2014, o Ciro apoiou de novo a Dilma para a presidência, dizendo que a Aécio ou o Eduardo Campos seriam piores que ela e que tinha nojo do discurso ambientalista de Marina Silva. É curioso, uma pessoa que olha pra Marina e ouve ela falando, esse discurso me dá nojo. Eu não gosto da Marina, mas nojo realmente não é uma das coisas que eu sinto quando ela começa a falar. Que eu consigo pensar... Aquele papo da suruba de peixe, né? Vocês já viram essa? Que a Marina foi cobrar, pô, porque a transição do Rio para São Francisco, não sei o que, tem um problema aqui e tal. E aí o Ciro, pô, tu não vem na reunião pra falar de suruba de peixe? Em várias coisas, sono, preguiça, aflição. Agora, nojo é esquisito, Ciro. No final, Dilma ganhou, mas não levou Ciro pro governo. Ainda assim, como eu já disse, Ciro voltou à cena política durante o golpe impeachment para defender não só a Dilma, mas a democracia brasileira. Nesse contexto, a estratégia conflituosa do Ciro até que fez muito sentido, porque naquele momento
não dava mesmo para falar baixo. Sim, foi nesse período, em 2016, que o Ciro começou a virar um fenômeno na internet. Mesma época que o fidget spinner e o boomerang. Duas modas passageiras que caíram no esquecimento. Sim, 2016, a timeline era só de gente. Era um negócio... Eu não lembro disso aí não, hein? Nunca entendi qual era a graça daquilo. Caralho, não vivenciei isso na internet. Em 2018, enfim, o Ciro voltou ao ringue político como candidato a presidente mais uma vez, agora pelo PDT. Ele chegou a dizer que Marina Silva não tinha apetite de ser candidata, que o momento era de testosterona. Ah, eu lembro dessa bosta. Sim, não é só que Ciro é um esquentadinho, é que ele defende há 25 anos coisas como a testosterona, o conflito, o xingamento e a intransigência como método político. Ah, sinceramente, em algumas coisas tem que ser combativo mesmo. Sabe? Em alguns momentos tu tem que xingar, tem que ser, assim, agressivo mesmo. Tem pessoas com quem tu tem que ser agressivo. Não tem pessoas que tu não tem que conversar, não. Isso aí nesse ponto eu concordo com o Ciro. Alguns não todos, né? Nessa mesma eleição de 2018... Tu vai conversar com o Kim Kataguiri e tu vai... Pô, que isso, Kim Kataguiri? Vamos sentar, vamos dialogar? Ah, pelo amor de Deus. O Lula chamou o Ciro para ser o seu candidato a vice e o Ciro recusou. O Ciro poderia ter sido o Haddad de 2018 e não quis. Preferiu se lançar candidato pelo PDT com a senadora Cátia Abreu de vice. E aí o Lula manobrou para que o PSB apoiasse o PT e não o Ciro, tornando a candidatura do Ciro, então, bem mais difícil. E Ciro até tinha razão quando argumentava que era uma estratégia fadada ao fracasso o PT manter a candidatura do Lula até o último segundo. Eu não sei se é fadada ao fracasso, porque se não tivessem feito isso, eu não sei se teria sido o melhor resultado, sabe? Porque o resultado do PT, contando todo o cenário da época, foi até que, mais ou menos, sabe? Menos pior do que se esperava, sabe? Mas se tivessem dito desde o início que era o Haddad e não o Lula, será que ele teria tido mais votos? Sabe? Eu não sei, não. E lançar a campanha do Haddad na porta da Polícia Federal. E, de fato, a campanha fracassou. Mas, na época que o PT fez essa manobra, não era tão óbvio que o Ciro ganharia do Bolsonaro no segundo turno. Ele não era óbvio nem que o Bolsonaro iria para o segundo turno, lá naquela época. Por outro lado, teve sim um momento em que ficou bem claro que o Bolsonaro era uma ameaça real, que foi quando o Ciro perdeu e Bolsonaro e Haddad foram para o segundo turno. Foi aí que Ciro entrou no avião e foi para Paris. E agora vai começar as farpas. Muita coisa me intrigou nessa decisão dele. A primeira delas é, ele já tinha essa passagem comprada? Porque se já tinha, é muito esquisito. Significa que ele sabia que ia perder a eleição, que é péssimo. Se ele não tinha, ele comprou do dia pra noite a passagem pra Paris, deve ser do cara pra cacete, o que significa que ele rasga dinheiro, que também é péssimo. Mas pior mesmo foram as justificativas que ele usou pra ter ido pra Paris. Ah, ele foi cuidar de um problema na próstata, foi a justificativa que ele deu na época. Vocês lembram disso? Ninguém tem mais direito do que eu de dizer, meu irmão, se você não quiser que eu participe do processo eleitoral me dando a oportunidade de estar no segundo turno, também não me obriga a fazer campanha com bandido. Nossa, que merda, hein? O quê? Sim, ele foi para Paris porque o PT, segundo ele, não deu a ele a oportunidade dele estar no segundo turno. Ele não entendeu um negócio muito básico sobre segundo turno, ou sobre oportunidade, ou sobre o PT. Mas na época ele falou que foi tratar problema de próstata também. Eu, por exemplo, também fico revoltado que os outros times não deram a oportunidade do Fluminense estar na Libertadores. Eu também fico puto que os outros times não deram a oportunidade do Grêmio ficar na Série A, né? Tiveram que colocar o Grêmio na Série B. Fico indignado aí que os outros times não tiveram essa solidariedade aí com o Grêmio, né? Em deixar o Grêmio na Série A. Se todos os times perdessem pro Grêmio, o Grêmio seria campeão brasileiro. E aqui eu queria deixar claro que não. Eu não acho que o Ciro teria mudado o resultado das eleições se ele tivesse ficado no Brasil. Mas ele teria, com certeza, conservado uma parte maior do seu próprio eleitorado. Teria conquistado o respeito de mais pessoas, né? Inclusive eu. E talvez outras pessoas estejam aqui. Mas ao invés disso, muita gente debandou de Ciro e de lá para cá ele só fez derreter. E esse derretimento talvez, inclusive, explique a necessidade do paninho. Desde então,
o Ciro tem abraçado o antipetismo como estratégia política. Recentemente, disse que Lula apodrece onde bota a mão, o que é meio burro, porque várias vezes o Lula, inclusive, já botou a mão nele. Caralho, essa foi boa. Então, talvez seja uma tentativa de culpar os próprios problemas do Lula. É que ele botou a mão aqui. Essa besteira que eu falei, ele tinha encostado na minha cabeça com a mão, aí saiu. Nos últimos meses, Ciro partiu para cima de Lula de forma cada vez mais virulenta. Cara, o Ciro chegou ao ponto, gente, de... Vocês sabiam, gente, que o Ciro postou no Twitter que ele foi atacado por militantes petistas e mano, ele acusou o Lula de pessoalmente ter mandado os petistas baterem nele. Tipo... Cara... Sabe? Quão baixo tu tem que ser pra falar uma coisa dessas? Falar que o Lula falou: é isso aí, desça uma porrada no Ciro, companheiros. Porra, pelo amor de Deus. Mas a intenção é exatamente essa, me abater para que eu seja moderado, para que eu não continue atacando aqueles ladrões assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula. Sim. Depois dessa entrevista, claro, ele negou ter chamado o Lula de ladrão, protagonizando a manchete. Depois de ter chamado o Lula de ladrão, Ciro nega ter chamado o Lula de ladrão. Bela manchete. Hoje Ciro tem 8% do voto, sim. Uma fatia menor do eleitorado do que ele teve na sua primeira candidatura à presidência. Afinal, em 98 ele teve cerca de 11%, em 2002 ele teve cerca de 12%, em 2018, 12,5%. Está sempre em volta do 12% e por isso talvez tenha acabado no PDT. Boa. Para tentar quebrar esse teto do 12%, o Ciro escalou o João Santana, ex-marqueteiro do PT, foi condenado por lavagem de dinheiro pela Lava Jato. Apesar disso, Ciro afirma com cada vez mais convicção que foi o petismo que criou as condições para a ascensão de Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, está dialogando justo com os dirigentes do PSL, do DEM e da direita brasileira, que ainda não decidiu se vai de Bolsonaro no primeiro turno. Então, exatamente, o ACM, cara, o ACM até hoje diz que não descarta apoio ao Bolsonaro. Ele está ali na rebarba do Bolsonaro, no rebote, tentando pegar alguma bola que sobre da extrema-direita. Enquanto isso, muitos ciristas afirmam que a ambição de Ciro segue sendo disputar com Lula o segundo turno. Ignorando que existe direita no Brasil. Seria mesmo muito melhor do que ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Mas, vamos falar sério, não vai rolar. O Ciro, ele pode se mudar para o Vivendas da Barra, ele pode abrir uma loja da Copenhagen para lavar dinheiro, pode andar de jet ski no Beach Park, não vai mudar. Ele vai continuar sendo visto como petista para o eleitor do Bolsonaro. Se 650 mil mortos e a ruína econômica não convenceram o eleitor do Bolsonaro... Mas sabe por quê, Gregório? Segundo o Ciro, sabe por que os eleitores não abandonaram o Bolsonaro? Por culpa do Lula. É culpa do lulopetismo que não abandonaram o Bolsonaro. Se o Lula desistisse, o Bolsonaro não ia mais ter voto. É a análise política 100% acertada do Ciro Gomes. Ao abandonar o Bolsonaro, não vai ser um ex-ministro do Lula que vai conseguir. E pelo cenário de hoje, vai sim ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E isso é um puta problema. Porque talvez o Brasil não aguente um segundo turno com o Bolsonaro no páreo. Quando o Ciro prioriza o seu projeto presidencial, ele faz exatamente o que ele criticou o PT em 2018. E ele perde de vista que nessa eleição... É, porque em 2018... Ele só critica quando favorece ele, né? É que nem o Eduardo Jorge. O Eduardo Jorge sempre criticou gente que que pregava voto nulo no segundo turno. Falava que não podia, que isso era lavar as mãos e não sei o quê. Tudo como desculpa para apoiar o Aécio. Aí em 2018, segundo turno entre PT e Bolsonaro, ele falou, não, vou votar nulo, não vou apoiar ninguém. Sabe? Por quê? Porque não era mais interessante para ele. O Brasil precisa garantir a existência da própria democracia. E aí que tem uma escolha à sua frente que não deveria ser difícil. Ele pode seguir sendo porta-voz do antipetismo datado ou ser, ele, Ciro Gomes, o político que vai dar ao Brasil a chance de Bolsonaro ir embora logo no primeiro turno. Isso aí de tipo, primeiro turno, segundo turno... Até que é um argumento, mas não é um argumento que me convence, gente. A gente tem que ganhar do Bolsonaro no primeiro turno. Sabe? Quando foi que... Sabe? Porque isso vai dar uma resposta de verdade e as instituições não vão apoiar o Bolsonaro. Mas, cara, quando é que as instituições respeitaram qualquer coisa no Brasil, cara?
O Brasil virou a casa da mãe Joana nos últimos 6 anos e o STF cagou e as instituições cagaram, sabe? Sim. A essa altura já está bem claro que Bolsonaro não vai aceitar um resultado eleitoral em que ele não saia vencedor. E o Bolsonaro não está sozinho. Ele tem muitos militares, policiais, ruralistas, clubes de tiro, veículos de comunicação, máquina de rede social e uma porcentagem grande do eleitorado que vai concordar que, caso Lula saia vencedor, a eleição então não vale, tem que melar tudo. Mas existe uma diferença enorme entre derrotar Bolsonaro no primeiro ou no segundo turno. O argumento vai ser que aí os deputados que são eleitos e tal não vão contestar, né? Porque senão vão estar contestando a própria eleição, né? E não se trata de humilhar Bolsonaro logo no primeiro round. Não, muito pelo contrário. A vitória de Lula não seria humilhante no primeiro turno, provavelmente seria apertada. Seria pouco mais de 50% dos votos. Não é isso. Para falar que foi fraude, o Bolsonaro ele teria que invalidar a eleição de milhares de pessoas e de quebra de toda a sua base aliada, o que seria bem complicado. Mas no segundo turno, se o Bolsonaro chegar lá, com o Centrão reeleito, 3 semanas só para ele programar o golpe, o Bolsonaro tem condição de desestabilizar completamente a democracia. Esse argumento não me convence, o Ciro já disse, sendo bem sincero. Não acho o argumento totalmente ruim, mas não me mais convence. Uma vez que não tem conversa. Mas o cirista, ao contrário disso, ele tem a chave. Ele teve 4 anos para isso, exatamente. Tragédia. Sim, porque o Ciro tem 8% de eleitores animados, militantes comprometidos com a democracia. Eleitores que muito provavelmente ajudariam a derrotar o Bolsonaro no segundo turno, mas que poderiam salvar a democracia no primeiro. E aí está o dilema dos eleitores de Ciro Gomes. O plano de vocês sempre foi tirar Bolsonaro do segundo turno para disputar com Lula um projeto de país. Mas, a essa altura, está ficando bem claro que só tem um jeito de tirar o Bolsonaro do segundo turno. É fazer Lula ganhar no primeiro. E aí sim, uma vez salva a democracia, a gente conseguir ter chance de fazer pressão para quem sabe avançar aquilo que o Ciro tem de melhor, que é o projeto nacional de desenvolvimento. Isso é verdade, sabe? A gente tem que pressionar essa parte dos planos do Ciro, digamos assim, no Lula. Sabe? Tem que cobrar do Lula de taxação de grandes fortunas, tem que cobrar do Lula a volta do preço da Petrobras, tem que cobrar do Lula, sabe, Banco Central, essas coisas assim, sabe? E forçar que Lula comece a fazer o que o PT nunca fez, enquanto esteve por mais de 12 anos no poder. Exatamente. Taxar grandes fortunas, reindustrializar o Brasil, enfrentar o baronato rentista, seja compondo com o governo, seja batendo forte no Lula para eleger o Ciro em 2026. Aí sonhou um pouquinho, né? O cirismo pode vencer sem que o Ciro vença. Porque Ciro, ele também é uma ideia. Cirista, você provavelmente não vai eleger uma rosa, mas você pode contribuir para a chegada da primavera. Caralho, que frasezinha bem feita, hein? Que frasezinha bem feita, cara. Essa foi bem criada, hein? Essa foi bem criada, essa frase. Esse foi o Greg News. Foi bem colocada essa frase, hein? Foi meio cringe, foi meio piegas, mas, porra, é o Lula que começou, né?